E fique à vontade em nosso meio. Pastor Milton, por gentileza. Irmãos, fechem os seus olhos, oremos pela vida do nosso pastor, para que o Senhor possa usá-lo poderosamente para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Senhor Deus, entregamos a vida do pastor Milton nas tuas mãos, rogando a ti, Deus, que o Senhor o capacite, o use e encha-o do teu Espírito Santo, de ousadia e intrepidez para falar a tua palavra, a tua igreja, conforme a tua palavra é, viva, eficaz, verdadeira, palavra do Senhor para as nossas vidas. Encha-o, Deus, o teu Espírito Santo e que nós, como igreja, estejamos, Deus, com os nossos corações preparados, ouvidos abertos, ó Pai, para ouvirmos a tua santa palavra sendo ministrada aos nossos corações. Te louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui na casa do Pai, não é mesmo? É muito bom recebermos aí os nossos queridos visitantes de primeira vez, sejam muito bem-vindos. Os queridos que nos visitam por demais vezes, são muito bem-vindos em nosso meio. É com muita alegria que possamos estar juntos aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, 2 Pedro, capítulo 3. Antes de partilharmos a mensagem dessa noite, quero dar uma orientação pastoral em nome do Conselho da Igreja a toda a igreja. Eu vejo que hoje nós temos muitos visitantes. Talvez você não saiba, meu querido visitante, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela funciona e é governada segundo o ensino bíblico. E como é que é isso? A igreja é governada por pessoas que são eleitas e nomeadas pela própria comunidade, a partir de pré-requisitos bíblicos. Esses homens de bom caráter, de boa conduta, tementes a Deus, apegados às Escrituras, são eleitos pela comunidade para governarem a igreja, juntamente com os pastores. Então nós temos o governo de uma igreja local, assim como o ensino dos apóstolos, é um governo representativo, no qual a própria membresia elege aqueles que vão governar a igreja no temor de Cristo, Senhor da igreja. E esse ensino é muito importante, porque a igreja de Cristo não é propriedade de nenhuma família, é de Cristo. E é a comunidade que deve eleger aqueles que vão governá-las para a glória de Cristo, segundo o ensino bíblico. A estes nós chamamos de conselho, que é composto por presbíteros e pastores. Atualmente, a igreja possui 8 servos de Deus, 5 presbíteros e 3 pastores. E nós, juntamente, governamos a igreja para a glória de Cristo. E é em nome deste conselho que eu quero dar uma orientação muito propícia a toda a igreja. Então, meus queridos, nós estamos vivendo em tempos de tribulações, em dias de dificuldades. Estamos aí às portas das eleições, momento tão difícil na vida do povo brasileiro, em que nos vemos aí e percebemos tantas polarizações políticas. Nós precisamos nos lembrar, diante desse cenário caótico, de que Jesus governa soberanamente sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Cristo está acima de todas as coisas. O governo soberano de Cristo não perde o controle, apesar do ser humano. Nós entendemos e devemos entender biblicamente que o Senhor Jesus é supremo rei, é rei de toda a terra, e que seu governo, seu reino, não é desse mundo, mas é sobre este mundo e para este mundo. O Senhor Jesus está acima de qualquer política, está acima de qualquer partido, e desse mundo não há políticos e nem partidos que possam representar a Cristo. Quem representa a Cristo é a igreja de Cristo. E diante do cenário em que vivemos, nós devemos reafirmar a nossa convicção em todos os valores bíblicos, explicitados nas Escrituras. Nós cremos na verdade bíblica de maneira plena.
e total. Cremos na verdade das Escrituras, do Evangelho, sendo o único caminho de vida, o único caminho de salvação. E cremos que o projeto de Deus para nós é vivermos em santidade e pureza diante dele. Amém, irmãos? Nós recomendamos à igreja, aos irmãos, orientamos aos queridos irmãos que nesse período de eleições votem com sabedoria, buscando o entendimento nas Escrituras, se pautando nas verdades do Evangelho. Cada cristão deve se lembrar que é um representante do céu nesse mundo. E como povo de Deus, devemos buscar a unidade espiritual do corpo de Cristo. Nós devemos exercer a nossa cidadania com entendimento, como um filho do rei, com santidade e compromisso com a verdade de Deus. E diante do cenário que nós vivemos, irmãos, nós só podemos clamar que a misericórdia de Deus seja derramada sobre nós, e que a paz de Deus seja derramada sobre a igreja do Senhor, para que nós, enquanto povo do Senhor, estejamos atentos aos sinais dos tempos. Amém, irmãos? Então acolha essa orientação do Conselho da Igreja no seu coração, e estejamos orando, buscando em Deus, pautando as nossas escolhas na sabedoria revelada nas Escrituras. Amém, queridos? Diante disso, vamos ficar de pé e vamos orar? Antes de passarmos à meditação da palavra, o nosso país necessita da nossa intercessão. A sua família necessita da sua intercessão. A sua igreja necessita das suas orações. E nós vamos orar como povo de Deus, como representantes da Jerusalém celestial, clamando a misericórdia de Deus sobre nós. Nós vamos orar em alta voz, clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha casa, da minha família, da minha nação, da minha igreja. Nos dê sabedoria, desperte o teu povo, avive a tua obra. Porque para salvar é somente Jesus Cristo, é o único que pode salvar da condenação eterna, da morte eterna. Amém? Vamos orar nesse sentido? Ore para que Deus esteja intervindo na história dessa nação, na história dessa igreja, vivificando a obra dele em nós e através de nós. Vamos orar todos juntos? Erga a sua voz e clame ao Senhor por esta causa. Pai, ainda na tua presença, ó Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Clamamos a tua misericórdia, Senhor, que seja abundante. Pai, que a tua misericórdia seja abundante. Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo esteja iluminando os nossos olhos, iluminando o nosso entendimento, para que em todas as coisas nós sejamos sal e luz nessa terra. Ó Pai, proclamando o ano aceitável do Senhor, declarando as tuas verdades e nos firmando na tua verdade, porque só o Senhor pode despertar o teu povo, só o Senhor pode nos livrar, ó Pai, das tribulações que nos cercam. Só o Senhor pode nos consolar em tempos de dificuldades. Nós clamamos a tua misericórdia sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre esta nação. Cremos no governo soberano de Jesus Cristo em nós e através de nós, para louvor e glória do Senhor. Pai, intervenha na história dessa igreja, desperta o teu povo, ó Pai, para que sejamos, ó Pai, luzeiros em meio a trevas, que a igreja do Senhor seja luz em meio às trevas que são tão densas nesta nação. Em nome de Jesus, clamamos a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Podeis se assentar. Nós vamos postar essa orientação no nosso grupo do informativo da IPE, para que nós possamos refletir no nosso papel enquanto cidadãos do reino de Cristo. Amém, queridos? 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 18. Hoje, queridos irmãos, é a última mensagem dessa série de mensagens Aguardando o Rei. Você está aguardando o Rei? Amém? Nós aguardamos ansiosamente o Rei, o Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus. Mas precisamos compreender alguns princípios no que implica a volta de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele encerra esta belíssima carta, trazendo essas implicações práticas a respeito da volta de Cristo. Vamos ler aqui 2 Pedro,
capítulo 3, versos 11 a 18. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos, os pares, em alta voz, em uma só voz. Amém, queridos? Vamos iniciar. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E tende por motivo, por salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Glória a Deus, amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Peça ao Espírito de Deus que ilumine o seu entendimento, que fale ao seu coração. Não é o pastor Milton que vai falar ao seu coração, é o Espírito Santo do Senhor. Peça a Ele, em nome de Jesus, Espírito Santo, abra o meu entendimento, fortalece a minha fé, dai-me discernimento da sua vontade nessa noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, por misericórdia nós te pedimos, quebranta os nossos corações, tira toda cegueira espiritual, todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra, caiam por terra em nome de Jesus. Pai, que Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, confronte os nossos erros e guie, ó Pai, os nossos passos e nossas escolhas no temor do Senhor, iluminados e esclarecidos na Tua palavra. Pai, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela venha produzir em cada mente e coração frutos dignos de arrependimento, para que possamos, ó Pai, crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor. Assim oramos e pedimos nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus queridos, nós estamos aqui encerrando essa série de mensagens, aguardando o Rei. E precisamos nos lembrar, é necessário quando nós lemos as Escrituras entender o que nós estamos lendo dentro de um contexto histórico, cultural, literário. Por exemplo, essa carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita dentro de um contexto. E se você ler os 3 capítulos dessa carta, você vai perceber 3 ênfases que o apóstolo traz para a igreja naqueles dias, e que são ênfases extremamente necessárias para os dias de hoje. Ele está ali, a primeira ênfase, ele está trazendo a supremacia das Escrituras no que diz respeito ao nosso ensino, a nossa direção para vivermos uma vida que agrade a Deus. O capítulo 1, o apóstolo Pedro está trazendo esse assunto à tona. As Escrituras são suficientes para o seu ensino, para o seu governo, para a sua direção. Elas são a nossa única regra de fé e prática, nada além das Escrituras. Ele está lembrando a igreja dessa verdade, porque a igreja naquela época, assim como nos dias de hoje, estava passando por uma influência interna de falsos ensinos, procedimentos desaprovados, ou que não eram aprováveis diante de Deus, partindo até de lideranças cristãs. Falsos mestres que estavam corrompendo o ensino apostólico dentro da igreja. Hoje em dia nós não temos tanta influência que penetra no seio de nossas famílias
e contamina o ensino das Escrituras, trazendo dúvida, trazendo polêmica, trazendo pensamentos desassociados da verdade bíblica. E muitas vezes nós guiamos as nossas escolhas não na palavra de Deus, mas em sofismas. Muitas vezes não somos guiados por fé, somos guiados por sofismas. O que é sofisma? É a verdade misturada com a mentira. E a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir sofismas. Só nos serva a verdade revelada. E a primeira ênfase que o apóstolo dá nesse capítulo, nessa carta de 2 Pedro, é a supremacia das Escrituras, irmãos. Você não pode esquecer disso. Quando nós lemos qualquer parte desse 2 Pedro, nós precisamos nos lembrar dessa ênfase. Precisamos nos lembrar que ele também está enfatizando, ele está combatendo e denunciando os falsos mestres. O capítulo 2 inteiro trata sobre isso. Ele está denunciando as obras, o comportamento reprovável de falsos cristãos. Falsos mestres são aqueles que pregam a Bíblia de forma incorreta, distorcendo a palavra por ignorância ou por maldade, por intenções maldosas. Torce ou distorce as Escrituras segundo o seu benefício. E ele está denunciando esses falsos mestres, os falsos ensinos, que estavam sendo introduzidos de forma dissimulada dentro da igreja, a ponto dos crentes renegarem a soberania de Cristo Jesus, de duvidarem da divindade de Jesus Cristo. Tamanha era a situação. Entenda o seguinte, meu querido e minha querida, falsos mestres não são apenas produtores de heresias, que Deus abomina. Eles também são influenciadores de condutas que são abomináveis a Deus. É o que acontecia. O mau exemplo e o mau testemunho estava influenciando a muitos e levando muitos a pecados. Porque assim como nós cremos, é assim como nós vivemos. E terceira ênfase, que está centrada nesse capítulo 3, é a volta de Cristo. É um tratado da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Pedro está dizendo aqui, ensinando nesse capítulo 3, que a volta de Cristo é um fato que a igreja precisa continuar aguardando. Não importa o tempo e não importa as conversas ou comentários a respeito da volta de Cristo. Ele vai voltar e vai recolher para si o seu povo. Então ele trata amplamente desse assunto no capítulo 3. E nós vimos aqui, irmãos, dos versos 1 a 10, relembrando a mensagem de domingo anterior, e dos versos 1 a 10, ele está tratando justamente essa volta de Cristo e combatendo os falsos ensinos que diziam, Jesus está demorando, será que ele vem mesmo? E nós precisamos entender alguns pontos que o apóstolo ensina nos versos 1 a 10, só para relembrar. Quando a Bíblia se refere aos últimos dias, está se referindo a que período? É o período que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Desde a primeira vinda de Jesus até a volta, a Bíblia chama todo esse período de últimos dias. Você está entendendo os sinais dos tempos? Nós já estamos nos últimos dias, aguardando a volta de Cristo. E quando Pedro enfatiza nos versos 3 a 10, citando lá a palavra do salmista, quando ele diz que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, o que ele está trazendo para a igreja? Ele está dizendo para mim e para você, a perspectiva de Deus em relação ao tempo é diferente da sua. Então não fique ansioso e nem duvide. A perspectiva de Deus é diferente. Por isso ele toma a palavra do salmista que diz, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Com essas palavras ele quer dizer para mim e para você, permaneça firme, aguardando o Rei. Então nós precisamos entender essas verdades reveladas nas Escrituras e reparar que o apóstolo Pedro também enfatiza, dos versos 1 a 10. Meu querido, fique atento. Assim como Deus agiu no passado, Ele vai continuar agindo hoje e amanhã. Assim como a palavra poderosa de Deus
providenciou a criação de todas as coisas, assim como a palavra poderosa de Deus providenciou o juízo sobre Sodoma e Gomorra, assim também essa palavra poderosa de Deus vai interferir na história humana na volta de Jesus. Assim como ele agiu, ele vai agir. Assim como ele cumpriu, ele vai cumprir. Então fique atento, fique firme, aguardando a volta do rei. Então ele toma dessas figuras do Antigo Testamento e faz de Sodoma e Gomorra um protótipo do juízo final, o dia do Senhor, ou como ele chama aqui nos versos 11 a 18, o dia de Deus. O que é esse dia de Deus? É um sinônimo para o dia do Senhor. É aquele dia que Jesus vai voltar e vai julgar todas as coisas, todos os seres humanos. Ninguém vai ficar isento do juízo do Rei soberano. Amém, irmãos? Queridos, nós precisamos aguardar esse momento. Nós precisamos ansiar por esse momento. E nós não precisamos nos preocupar achando que está demorando, porque o próprio apóstolo Pedro reforça nesses versos finais o que ele já havia dito nos versos iniciais. Essa aparente demora nada mais é do que a paciência de Deus com vocês. Deus é longânimo e Ele está retardando a sua volta para que muitos sejam salvos por Ele. Ou seja, ao invés de pensarmos que a demora é um fator negativo, nós deveríamos glorificar a Deus pela sua paciência para conosco, para com a igreja dele. Nós temos ainda uma tarefa a cumprir. E quando Ele voltar, Ele precisa te encontrar fiel. Amém, irmãos? Fala aí para o irmão que está ao seu lado, seja achado fiel. Porque é exatamente essa a implicação dos versos 11 a 18. Qual é a implicação da volta de Jesus Cristo para mim, para você, para o mundo? Observe no verso 10 que ele está dizendo que os elementos da terra serão desnudados. Ao afirmar que os céus desaparecerão com grande estrondo e os elementos serão desfeitos, no verso 10, serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada. Pedro ele está trazendo uma forte ênfase judicial, irmãos. Deus é o juiz de toda a terra. E Pedro está nos lembrando, trazendo essa forte ênfase judicial. E o contexto dessa declaração do verso 10... ele é possível, irmãos, porque toda vez que se fala de juízo nas Escrituras, o juízo de Deus é associado a fogo, destruição. Dos versos 11 a 18, o apóstolo está nos exortando e nos encorajando a permanecermos firmes enquanto aguardamos o Rei. Esse é o propósito final desse capítulo 3. Lembre-se, o Senhor está voltando, permaneça firme, aguardando o Rei. Mas quando deve ser a nossa espera? Como devemos aguardar Jesus Cristo? Presta atenção. Aguardar o Rei não é uma atitude passiva, como aquela atitude que você se assenta e espera uma pessoa chegar. Já passou por isso? Você marcou um compromisso e ficou esperando alguém chegar nesse compromisso? Normalmente você está ali sentadinho esperando, não é? Quietinho, esperando, ou ansioso, nervoso, não é? Mas não é uma espera passiva, irmãos. Não é. O crente não aguarda a volta do Rei de uma forma passiva, estagnado. Pelo contrário, devemos aguardá-lo de uma forma dinâmica, ativa, comprometida com o seu reino. Comprometida com o crescimento, com o desenvolvimento da nossa fé, para sermos achados fiéis. E aí não pode haver passividade, não pode haver estagnação. Temos algo a fazer até que o Rei volte. Pense nisso. Temos algo a cumprir. Nossa aguardar não é passivo. Nossa espera não se resume a uma espera como quem espera o ônibus na rodoviária. Mas é uma espera dinâmica, ativa, comprometida, envolvida no reino de Deus. E quais são as implicações do retorno de Jesus Cristo? Versos 11 a 16.
Olha bem o que o apóstolo está dizendo para mim e para você, o que a palavra está revelando. A certeza do retorno de Jesus não é uma teoria, não é uma especulação, é um fato. Assim como ele agiu, assim como ele age, ele vai agir, Jesus vai voltar para recolher os seus. Visto como tudo será desfeito, tudo isso que nós amamos muito, tudo isso que as pessoas se apegam, será desfeito, será desnudado, será consumido, será transformado pelo poder de Deus. Visto quando tudo isso será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Eu me refiro a um cristão. Que tipo de pessoa é necessário que você seja na volta de Jesus? Olha o que ele está dizendo nesses versos 11 e 16. Como nós devemos viver até o dia no qual vamos encontrar com Jesus. E não se preocupe, você não precisa procurar Jesus em lugar nenhum, ele virá até você. Mas você precisa ser encontrado dessa forma. Viva de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como eu disse, dia de Deus é um sinônimo de o dia do Senhor, é aquele dia que Ele volta para julgar todas as coisas e recolher o seu povo. Como é que nós devemos ser encontrados? De maneira santa e piedosa, esperando e apressando a sua vinda. O que é viver de maneira santa? Você tem dúvidas sobre o que é viver de uma maneira santa? Eu vou te explicar. Você responder lá no grupo familiar. Viver de uma maneira santa, irmãos, é reconhecendo as suas imperfeições, reconhecendo a sua identidade em Jesus Cristo, reconhecendo que Deus em Espírito Santo te dá poder para lutar contra os desejos do seu coração. E viver de uma maneira santa é dizer não ao pecado, é se separar de toda a prática do pecado. Isso é viver de maneira santa. Eu me separo da prática do pecado. Porque santo significa separado. Viver de maneira santa, eu vou cultivar, desenvolver o meu estilo de vida a parte de um estilo de vida de pecado. É simples. Como eu penso, como eu me comunico, como eu me visto, como eu me comporto, como eu me relaciono, como eu trabalho, como eu desenvolvo o meu momento de lazer, como eu vivo de maneira santa. Dizendo não para as inclinações do coração, dizendo não para as corrupções do mundo, dizendo não para esses desejos que violam a santidade de Deus e que nos colocam em confronto com a verdade das Escrituras. Viva de uma maneira separada do pecado. E o Espírito de Deus, como o próprio apóstolo Pedro revela no capítulo 1, ele vai te capacitando a viver assim. Ele vai desabrochando em seu coração os frutos do Espírito, para que você viva de uma maneira separada da prática do pecado. Amém, irmãos? E o que é viver de uma maneira piedosa? Às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Vou explicar de novo. Às vezes nos grupos também eu percebo que as pessoas ainda não entenderam o que é ser piedoso. Ser piedoso não é ter dó das pessoas. Ser piedoso é cultivar um estilo de vida no qual você tem devoção a Deus. Você reverencia a Deus sobre todas as coisas. Isso é piedade. Você busca a Deus em oração, em santa reverência e devoção. Vida piedosa é isso, irmãos. Reverência e devoção a Deus. E quando nós agimos assim, nós buscamos a sua palavra, nós buscamos a comunhão por meio da oração. Nós buscamos estar alinhados com a vontade, porque nós devotamos a Ele. É ser um devoto de Deus, temê-lo, devotar a nossa vida, a nossa obediência a Ele. Isso é vida de piedade. Isso vai envolver oração, meditação na palavra, renúncia, porque afinal de contas o amor da minha vida é o Senhor. Entenderam o que é devoção a Deus? Isso é vida piedosa. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperar nós já sabemos, né? Nós estamos esperando. A questão é como esperar. Essa palavra apressar é uma palavra que gera confusão. Eu já vi muita gente falando coisa que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Apressar no grego, irmãos, traz uma ideia
de acelerar no sentido de desejar ardentemente. É esse o sentido dessa expressão que foi traduzido por apressando. É tipo assim, quem já fez viagem e está com horário marcado, sabe, eu tenho uma viagem, tenho horário marcado. Como é que a gente fica até o horário da viagem? A gente não fica ansioso, aguardando? A gente não prepara tudo que tem que preparar com rapidez e fica ali angustiado, ansioso para que aquele momento chegue? É esse sentido. Apressar a volta de Cristo, como o texto coloca, é desejar ardentemente, desejar ansiosamente. Esse é o significado do termo grego, irmãos. Você não acelera a volta de Cristo, não. Você deseja ardentemente a volta de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Nós temos aqui, por exemplo, em algumas traduções que trazem exatamente esse sentido, que aqui fala apressando, mas poderia ser desejando ardentemente. Como diz aqui a tradução brasileira, esse mesmo versículo que diz assim: esperando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Almeida, revista e corrigida, que diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus. Ou ansiando a volta do Senhor, estando pronto, aguardando esse momento. É esse o sentido da expressão apressando. Desejar ardentemente. Você tem desejado ardentemente a volta do Senhor? Mas nessa espera, você está fazendo o que você precisa fazer? Essa é a questão, essa é a implicação prática. O tempo da vinda do Senhor Jesus está determinado pelo decreto eterno de Deus, irmãos. É um decreto eterno e imutável, conforme nos ensina Efésios 1:11, da palavra de Deus. Ele já decretou o dia da volta do Senhor. E nós devemos desejar ansiosamente esse dia, desejar ardentemente, aguardar por esse dia. E no retorno de Cristo, as bênçãos e o julgamento final virão sobre todos. Por esta razão, nós, discípulos de Jesus Cristo, devemos desejar ardentemente este dia. E este dia para mim e para você será um dia de glória, será um dia de regozijo, porque nós estaremos esperando essas promessas se cumprirem a nosso favor. Não será um dia de regozijo para aqueles que rejeitam a Cristo, será um dia de juízo para esses. Mas enquanto o Senhor não vem, como eu devo aguardar? Como eu devo desejar ardentemente? Vida de oração, santificação, obediência, cumprir os nossos deveres diante de Deus nesse reino. A igreja tem um dever a ser cumprido. Estar atentos aos sinais dos tempos. Você está atento? Ou você está sendo pego pelas tribulações de surpresa? Como quem não tivesse sido avisado já de antemão. Nós precisamos estar atentos, aguardando ardentemente. Mas um aguardar ativo, dinâmico, produtivo, influenciando a sociedade ao nosso redor. Isso é o que significa ser sal e luz na terra, influenciando para a glória do Senhor. É assim que nós devemos aguardar. E de acordo com a promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não precisa esperar a justiça depois das eleições. Não precisa esperar, irmãos. Porque o homem é falho, mas a justiça de Deus não falha. E novos céus e nova terra serão governados por um governo de justiça, um governo de misericórdia, um governo de paz. Amém, irmãos? É isso que nós aguardamos. E assim, queridos, enquanto nós esperamos essas coisas maravilhosas, essas promessas se cumprirem, nós devemos nos empenhar para sermos encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis ou irrepreensíveis, de acordo com a sua tradição. É o que ele está dizendo aí, não é mesmo? Olha na sequência do texto bíblico. Como é que nós devemos ser achados por Ele? Em paz, imaculados, irrepreensíveis ou inculpáveis. Verso 14. Ele precisa te encontrar assim, mas a responsabilidade de estar assim é de quem?
Olha como começa o verso 14. Empenhai-vos. É minha responsabilidade, é sua. É nossa responsabilidade nos empenharmos em sermos encontrados por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. É essa a implicação prática da volta do Rei. Eu não posso ficar de bobeira, aguardando passivamente. Eu preciso aguardar a volta do Rei de forma dinâmica, ativa, produtiva, desenvolvendo a salvação, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, para ser encontrado por Ele em paz, imaculado e irrepreensível. O que é isso? O que é ser encontrado por Jesus em paz? A Bíblia fala, se possível, tenha paz com todos. O que depender de vós, tenha paz com todos. Você tem agido nesse princípio? No que depender de vós, tenha paz com todos? Você tem tido paz de consciência diante de Deus? Eu preciso ter paz na vertical e paz na horizontal. É assim que o Senhor Jesus quer te encontrar, ser encontrado em paz. Como é que está o seu coração? Diante de Deus e diante dos homens. O pecado é que tira a paz do nosso coração. O pecado é que traz acusação em nossas consciências. Ele precisa te encontrar em paz. Mas esse é um empenho seu. Empenhai-vos. Além de sermos achados em paz, sermos encontrados imaculados. O que é estar imaculado? É uma palavra que remete àquela passagem das bodas, as noivas que aguardavam o cônjuge. E a igreja como noiva aguarda o Rei, aguarda o Senhor da igreja. Suas vestes estão imaculadas? Ou há pecados manchando as suas vestes? Você tem cultivado o pecado? Tem escondido o pecado no coração? Tem cultivado o pecado no celular? O Senhor vai te encontrar imaculado? Hoje no estudo do curso Discipulado 1, eu fiz um comentário com os alunos do seguinte: a ceia, a Páscoa cristã, precisa nos afastar do pecado. E não o pecado nos afastar da Páscoa ou da ceia. Porque tem cristão, irmãos, que prefere abraçar o pecado do que abandonar o pecado. Não são encontrados imaculados. E no dia da ceia do Senhor, vou faltar porque não estou em condição de estar na igreja. Seja encontrado imaculado. A nossa luta contra o pecado, nós precisamos lutar até o sangue. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Em vossa luta, vocês ainda não suaram o sangue contra o pecado. Lute contra o pecado. O seu desejo será contra você, mas cabe a você dominá-lo. Seja achado imaculado. Irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Esses três termos são distintos, irmãos. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não dá motivo para ser exortada, para levar um puxão de orelha. Isso é uma pessoa irrepreensível. Não dá motivo para ser chamada atenção. Aí entra os pecados de omissão. Você tem sido uma pessoa irrepreensível? De repente você fala, pastor, não piso na bola e quando eu penso alguma coisa que não devo, eu peço perdão. Mas o dever que você tem que cumprir, você tem cumprido? Existem pecados de omissão. Eu sei que eu tenho uma tarefa e uma responsabilidade a desenvolver na terra. Eu tenho desenvolvido essa tarefa? Tenho feito discípulos como é a ordem do Senhor da igreja? Tenho buscado o conhecimento de sua palavra como é a ordem dele para a igreja? Tenho me envolvido na vida do corpo de Cristo, nos valores do reino e no reino do Senhor para promover o reino, como é a ordem dele? De repente não estou ativamente, mas eu estou passivamente, por omissão, pecando contra o Senhor, em desobediência. Lembra da parábola do filho pródigo? Um saiu da casa, o outro permaneceu reclamando. Não saiu, mas ainda estava reclamando, fazendo comparações, não fazendo o que deveria para a glória do Pai. Assim, muitas vezes, nós não somos encontrados irrepreensíveis. Essas são as implicações na volta de Cristo. Empenhai-vos em ser desachados em paz, imaculados e irrepreensíveis. Devemos ter em mente, irmãos, que a paciência do Senhor
é o motivo da nossa salvação. O Senhor é paciente, é longânimo para conosco. Por isso Ele nos amou de tal maneira e que nos segura apesar de nós. E Ele vai sendo paciente com filhos desobedientes, filhos que não prestam atenção nas orientações do Pai. E Ele continua sendo paciente, longânimo. E dos versos 15 a 16, o apóstolo Pedro faz uma menção sobre essa longanimidade do Senhor. E perceba que nesses versos 15 e 16, o apóstolo Pedro está reiterando, reconhecendo a autoridade apostólica de quem? Do apóstolo Paulo. O apóstolo fora do tempo. Que Paulo não foi nomeado como os demais apóstolos. Ele foi nomeado em cima de um cavalo e depois no chão, não é mesmo? Foi assim que ele foi chamado por Cristo. E aqui Pedro está fazendo menção da sabedoria que Deus estava concedendo a esse servo, reconhecendo o apostolado de Paulo. E dizendo, olha, o apóstolo Paulo, mediante a sabedoria que lhe foi concedida, ele ensina coisas difíceis de serem entendidas. Mas esses ignorantes e instáveis são loucos o suficientes para distorcerem aquilo que eles não compreendem, assim como distorcerem todas as escrituras. E o juízo para esse tipo de pessoa, irmãos, é condenação. É a própria destruição, que diz aí no finalzinho do verso 16. Aqueles que distorcem as escrituras, estão distorcendo as escrituras para a sua própria destruição. Por isso é tão sério. Pregar a Bíblia é ensinar a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que Deus revelou, pronto, final. Não tem lugar para especulação, não tem lugar para achismo. É o que Deus revelou. O que Ele revelou, nós revelamos. O que Ele calou, nós calamos. Essa é a máxima que nós precisamos ter atenção. E nos versos 17 a 18, Pedro traz uma conclusão. Eu quero, com essas palavras finais, deixar duas aplicações para mim e para você. Olha o que ele está dizendo aí nos versos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha que simetria linda. O apóstolo Pedro está encerrando a sua carta como ele começou. Lá no capítulo 1, na primeira mensagem de abertura dessa série de mensagens, foi exatamente esse ensino. Esta aplicação para crescermos na graça e no conhecimento. Ele está reforçando nas suas palavras finais. Então, duas aplicações, irmãos. Primeira, sabendo do ensino das Escrituras, guarde-se para não ser levado pelo erro daqueles que não têm os valores do reino de Deus. Ainda que se diga crente, julgue o que você ouve segundo o filtro das Escrituras. Não saia crendo em qualquer coisa, examine as Escrituras, pois elas são autoridade na sua vida. Nossa única regra de fé e prática. Acautelai-vos, para que não suceda que seja arrastado pelo erro desses insubordinados, desobedientes. A quem você tem dado ouvidos? Com quem você tem se relacionado? É um crente de verdade ou é um falso crente? É uma pessoa que só traz asneira para o seu coração, que só está contaminando a sua fé, a ponto de você começar a negar a divindade de Jesus, a autoridade das Escrituras, uma vida de santificação. Acautelai-vos. Não dê atenção às falácias que nós vimos nas internets, que nós escutamos muitas vezes, até de próprios irmãos de igreja, em igrejas sérias. Acautelai-vos. Examine tudo que você coloca na sua consciência a partir das Escrituras. Quando nós comemos uma comida estragada, nós temos um bom filtro, o estômago. Logo, logo você passa mal e põe para fora. Mas para a consciência não tem esse filtro. Tem que ser uma vontade consciente. Você tem que ouvir e julgar segundo as Escrituras.
acolher na sua mente ou rejeitar. Porque senão vem para o coração e gera pecado, gera morte. É assim que nós somos presos no fascínio do pecado. Satanás chegou para Eva, mas Deus disse que você não poderia comer aquele fruto. Aí a bobinha: oh, não é que o fruto é bonito mesmo? Não é para você comer não, que você vai ficar igual a Deus. Pronto, deu atenção, não filtrou segundo o ensino de Deus, deu no que deu. Hoje nós estamos aqui nesse caos. Você tem filtrado o que você vê, o que você ouve, segundo as Escrituras? O seu estilo de vida é pautado pelas circunstâncias ou por uma fé bíblica? As suas escolhas são movidas pelas Escrituras ou por outros interesses? Esse é o nosso exercício até que o rei volte. Aguardamos o rei de uma forma dinâmica, ativa. Então não seja levado pelo erro dos desobedientes. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação. Olha só, nós precisamos permanecer firmes no firme fundamento da sã doutrina. Quando nós damos atenção a qualquer falácia, qualquer coisa que nós assistimos e ouvimos na internet ou ouvimos de pessoas, nós temos a tendência de sermos contaminados. E nós caímos da nossa firmeza. Quando fala, o Pedro está usando essa expressão aí, ainda nesse aspecto de ouvirmos os desobedientes. Já teve aquela experiência de uma pessoa chegar para você e falar alguma coisa e te desanimar? Você está fazendo uma coisa que é legal, que é certa, que você tem que fazer. A pessoa: não vai dar certo não. Não é assim não. Aí com pouco você já perdeu o ímpeto, a alegria, a disposição. Não é assim? É assim mesmo, irmãos. Isso acontece. Você está ali desenvolvendo o seu ministério, o seu dom. A pessoa: já fiz assim, deu errado. Ninguém valoriza. Aí você começa a desanimar, começa a se abater. Com pouco você está passivo, igual o outro. Com pouco você não desenvolve mais os seus dons. Você não serve mais, você não se envolve mais, porque você deu atenção. Você caiu da sua firmeza. Quando ele fala de cair, descaiais da firmeza, é a nossa firmeza na palavra, irmãos. Não é questão de perda de salvação, é uma questão de enfraquecimento das nossas convicções. De começarmos a titubear, a ficarmos inconstantes, a ficarmos indecisos, cheios de dúvida. Você conhece crentes assim? Porque nós ouvimos a quem não devemos ouvir. E aí nós perdemos o nosso ímpeto, o nosso ânimo, a nossa alegria de servir, de continuar servindo e de continuar esperando de forma produtiva, ativa, dinâmica. Nós precisamos ter uma compreensão correta do Evangelho, porque esse é o modo normal pelo qual Deus trabalha em nós. Uma compreensão correta das Escrituras. É assim que Deus vai trabalhar em você e através de você. Então não descaiais da firmeza, desse firme fundamento ensinado pelos apóstolos. Nós precisamos, irmãos, estar atentos àquilo que nós estamos colocando em nossos corações. E segunda aplicação, irmãos, que o apóstolo Pedro traz para nós aqui: cresça no conhecimento e na graça. Não dê ouvidos àqueles que não estão envolvidos de fato com a igreja do Senhor, que são obedientes à palavra do Senhor, para que você não decaia da sua firmeza, mas cresça, antes porém cresça no conhecimento e na graça do Senhor. É como ele encerra: antes crescer na graça e no conhecimento. Você tem priorizado isso? Irmãos, a igreja enquanto instituição, ela preza pelo seu crescimento. Nós temos aqui os cultos, grupos familiares, escola bíblica, momentos de ajuntamento, tudo isso visando o seu fortalecimento, o seu amadurecimento, o seu crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. Mas você tem valorizado esse momento? Você tem bebido da fonte? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem se empenhado para estar e se alimentar dessas verdades que são ensinadas através da igreja do Senhor? Você tem separado tempos de qualidade no seu dia a dia para meditar nas Escrituras? Não espere só pela igreja enquanto instituição, porque
porque é sua responsabilidade crescer na graça e no conhecimento. Empenhai-vos, lembra-se dessa palavra, é um empenho seu, intransferível, pessoal. Nós não podemos ser como os que dormem, como aqueles que estão esperando e aguardando de uma forma passiva. Pelo contrário, nós precisamos desejar ardentemente a volta de Cristo, o dia do Senhor, acautelados por tudo que está ao nosso redor para não cairmos da nossa firmeza, porque os dias são maus e nós somos embaraçados por tantas dificuldades, e aí nós decaímos da nossa firmeza, nós perdemos o ânimo, a disposição, até para estar num culto. Nós começamos a duvidar do valor desses momentos, porque nos deixamos enredar e embaraçar por tantas dificuldades. Nós precisamos aguardar a volta do Rei, firmes, buscando esse crescimento contínuo, nos alimentando no nosso dia a dia, na comunhão dos que creem, na comunhão dos irmãos da fé, porque é na congregação dos santos que Deus vai ordenar suas bênçãos. É aqui, no nosso ajuntamento, que Deus vai usar o seu irmão, a sua irmã, para te abençoar, para te fortalecer, para te encorajar. Não se prive disso. Você tem ido aos grupos familiares? Tem sido abençoado nesse momento de estudo, de oração, de crescimento? É um momento que você deveria exercitar todos os dias da semana. Mas nós temos um momento do grupo familiar para isso. Faça bom uso da escola bíblica, desses momentos de ajuntamento. Porque enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, devemos entender que os dias são maus. E quanto mais se aproximar a volta de Cristo, piores serão as situações. Não se assuste, não se espante, aguarde o Senhor. Não de forma passiva, mas firme na fé, firme na palavra, produzindo frutos dignos de arrependimento, servindo ao Senhor enquanto nós podemos servir. Amém, igreja? Feche seus olhos. Como é que está o seu tempo de espera? Se o Senhor Jesus entrasse por aquela porta agora, como Ele te encontraria? Quero te convidar a essa oração. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas faça uma oração sincera. Pense comigo. Se o Senhor me chamasse hoje, como Ele me encontraria? Ele vai me encontrar em paz, inculpável, imaculado? Ore ao Senhor com sinceridade. Peça ao Espírito Santo que fortaleça, que renove a alegria da salvação, que renove a alegria de servir a Deus, renove a alegria de estar na comunhão da fé, que vivifique a palavra dele no seu coração e na sua mente. São tantas as mentiras que nos cercam. De repente, você tem duvidado, a incredulidade tem tomado conta do seu coração, dúvidas, incertezas, porque são tantas vozes trazendo influências malignas sobre nós. Isso tem embaraçado nossa caminhada. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor a misericórdia e a graça dEle. Porque eu quero aguardar o Senhor e ser encontrado fiel. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é viva e eficaz. Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus, toma cada coração nessa noite com as tuas mãos santas e poderosas.
O Senhor sabe, ó Pai, o Senhor conhece o estado e a situação de cada um dos teus filhos, homens e mulheres, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ainda estamos no corpo do pecado e ainda muitas vezes pecamos contra o Senhor. Ainda muitas vezes deixamos, ó Pai, a paz do nosso coração se perder ante tantas tribulações, ante tantas dificuldades. Muitas vezes deixamos nos levar pelos desejos e inclinação do coração e estamos maculados. Estamos com as nossas vestes manchadas pelo pecado. Senhor, por misericórdia, toca em nossas mentes e corações. Tira toda, ó Pai, passividade mental. Tira toda incredulidade do meio do teu povo. Tira toda indiferença, toda apatia. Vivifica a tua obra, Senhor, em nós. Vivifica a tua palavra, para que não nos sejamos, ó Pai, cegados pelas influências do príncipe desse mundo, cegados pelas influências corruptas do mundo que nos cerca. Pai, purifica os nossos corações com o sangue do Cordeiro, abra o nosso entendimento e produza frutos dignos de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã, a começar em mim, toca-nos com a tua graça, com o teu poder, trazendo quebrantamento de coração, trazendo discernimento espiritual, vivificando a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, não permita que os nossos corações se acomodem com o pecado, mas dai-nos senso de urgência em lutarmos contra o pecado, em lutarmos contra as seduções desse mundo maligno. Encha-nos, ó Pai, com a tua graça e com o teu poder, para que possamos de fato testemunhar a volta de Cristo. Ó Pai, com um testemunho digno de filho do Senhor, com testemunho dignos daqueles que representam o teu reino. Pai, nós oramos nessa noite diante da tua palavra, que foi exposta. Pedimos a ti que teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações, que teu Espírito Santo, ó Pai, confronte o nosso estilo de vida, para que nós sejamos achados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor fiéis, inculpáveis, imaculados, irrepreensíveis. Assim oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar aqui a equipe do Ministério de Louvor à frente. Vamos caminhar para o encerramento deste momento, louvando ao nosso Deus, digno da nossa adoração, digno da nossa gratidão.